O massacre no Morumbi Shopping foi um ataque armado que aconteceu no dia 3 de novembro de 1999, dentro de uma sala de cinema no Morumbi Shopping, que está localizado na zona sul de São Paulo. O episódio chocou o país por causa da violência repentina, pela escolha aleatória das vítimas e pela frieza com que o crime foi cometido. Esse massacre é lembrado como um dos episódios mais chocantes de violência urbana da história recente do Brasil. O ataque, realizado dentro de uma sala de cinema em um dos shoppings mais movimentados e luxuosos de São Paulo, expôs falhas de segurança, levantou debates sobre saúde mental, porte de armas e comportamento antissocial, além de deixar marcas duradouras nas vítimas, nas famílias e na sociedade brasileira. Bem, para que você possa entender tudo melhor, eu devo dizer que no final dos anos 90, o Brasil vivia um período de mudanças tecnológicas, urbanização acelerada e crescimento da violência nos grandes centros. Mas, apesar disso, ataques aleatórios em locais públicos eram muito raros no país, o que torna o caso ainda mais impactante. O Morumbi Shopping, que ficava na zona sul de São Paulo, era e ainda é conhecido por atrair um público de classe média alta, sendo considerado um espaço seguro e sofisticado. Por isso, a ideia de um massacre dentro de um cinema parecia algo muito distante, quase inimaginável, impossível de acontecer. Até o dia que aquele jovem rapaz apareceu e causou a tragédia total. Mas agora vem a pergunta: quem seria esse rapaz? Quem causou tudo isso? O autor do ataque foi Matheus da Costa Meira, que na época tinha 24 anos. Ele estudava medicina em uma universidade particular e vinha de uma família de classe média alta lá da Bahia. A imagem inicial dele era de um jovem privilegiado, educado e com boas oportunidades de vida, o que chocou ainda mais a opinião pública. Porém, ao longo das investigações, descobriu-se que esse Matheus, ele apresentava alguns traços diferentes, como comportamento antissocial e retraído, episódios de agressividade inesperada, obsessão por armas de fogo, interesse intenso por jogos de tiro e temas violentos, possíveis transtornos psiquiátricos que não haviam sido tratados adequadamente. Eram coisas que chamaram muita atenção daqueles que estavam avaliando ele. Colegas até relatavam que ele parecia não demonstrar empatia e possuía um olhar vazio. Ainda assim, ele não tinha antecedentes criminais e tampouco havia sinais claros de que cometeria um atentado. Então, na noite de 3 de novembro, Matheus foi ao shopping sozinho. Ele comprou o ingresso para a sessão do filme Clube da Luta, um filme que continha cenas de violência e crítica social, mas não há evidências de que o conteúdo do filme tenha sido aquilo que causou aquela relação direta com a sua decisão. Ele levou ao cinema uma submetralhadora 9mm artesanal e modificada, com carregadores de grande capacidade. Ela estava escondida sob o seu casaco. A sessão começou e estava tudo indo normalmente. Matheus se sentou na última fileira, o que lhe dava visão ampla de toda a sala. Então, por volta das 10 horas da noite, sem qualquer provocação ou interação com os demais que estavam ali, Matheus simplesmente se levantou calmamente e abriu fogo contra o público, mirando ao acaso. Os disparos foram contínuos, rápidos e espalhados pela sala, gerando pânico imediato. Muitas das vítimas não tiveram chance de se proteger. Algumas tentaram correr, saindo do cinema, outras se jogaram no chão. Dentro de segundos, o cinema se transformou em um cenário de caos absoluto. Esse ataque deixou 3 vítimas fatais, 5 feridos
Entre eles, pessoas que ficaram com sequelas físicas e psicológicas para o resto da vida. As vítimas eram totalmente aleatórias, pessoas que haviam ido ao cinema apenas para relaxar, passar uma noite tranquila e que acabaram se tornando alvo de um ato brutal sem motivo concreto. Logo após os disparos, espectadores e funcionários fugiram desesperados. A polícia, que já estava no shopping por outro motivo, ouviu aquele barulho e correu para o local. Mateus foi encontrado andando calmamente pelo corredor, ainda com a arma nas mãos. Mas ele se rendeu sem demonstrar resistência alguma. Ao ser detido, ele demonstrou frieza, pouca emoção e respostas desconexas. Seu comportamento alimentou a tese de que ele sofria de transtornos mentais. A investigação revelou uma série de elementos preocupantes. O atirador tinha arsenal ilegal em casa, ele produzia, modificava e colecionava armas, demonstrava interesse mórbido em violência, possuía histórico de comportamentos estranhos, mas nunca havia recebido o acompanhamento adequado. Laudos psiquiátricos posteriores apontaram para transtorno de personalidade antissocial, possíveis quadros psicóticos intermitentes, falta de empatia e de percepção das consequências. Entretanto, o caso nunca teve consenso absoluto entre especialistas. Alguns afirmavam que sua lucidez durante o planejamento indicava aquela responsabilidade total pelo crime. Sendo assim, Mateus foi condenado a 120 anos de prisão, considerando os homicídios consumados, as tentativas de homicídio, o uso de uma arma restrita e o atentado à ordem pública. A pena, no entanto, excedia o limite legal de 30 anos da época, mas foi aplicada como valor simbólico e técnico. Mais tarde, por causa dos laudos médicos, ele foi transferido para um hospital psiquiátrico penitenciário. O problema é que, mesmo internado, Mateus protagonizou outro ato de violência. Isso aconteceu em 2009, quando ele matou um colega de cela a golpes de metal dentro da unidade psiquiátrica. Esse novo crime reacendeu o debate sobre a sua periculosidade e sobre as falhas no sistema de internação compulsória. Foi assim que ele recebeu uma nova condenação e permaneceu em regime de tratamento fechado. O massacre teve enorme impacto no país e levantou diversos debates. O primeiro foi sobre segurança em shoppings e cinemas. Por isso, após o ataque, muitos estabelecimentos passaram a reforçar protocolos de segurança, instalando sistemas de monitoramento, detectores e treinamentos de emergência. O segundo foi sobre armas de fogo, pois o crime alimentou discussões sobre o controle de armas, a fiscalização de comércio ilegal, o acesso de civis a armamentos de alto calibre. O debate se intensificou e influenciou, anos depois, a criação de políticas como o Estatuto do Desarmamento. O terceiro debate foi sobre saúde mental, pois o caso trouxe à luz a importância de identificar e tratar transtornos psiquiátricos que são graves e podem agravar com o tempo. O quarto foi sobre violência juvenil. A imprensa explorou conexões com cultura violenta, videogames e filmes, embora especialistas apontem que não há relação causal direta. Eu posso dizer que o massacre no Morumbi Shopping se tornou um marco na memória coletiva do Brasil. E até hoje, ele é mencionado em discussões sobre violência extrema, crimes motivados por distúrbios mentais e segurança em locais públicos. Para as famílias das vítimas, o impacto foi devastador e permanente. Muitas batalharam por justiça, prevenção e conscientização. Mesmo mais de 2 décadas depois, o episódio ainda provoca dor, discussões, reflexões sobre como as tragédias desse tipo podem ser prevenidas. Mas e você que me acompanha e acabou de saber tudo isso? O que você poderia me dizer a respeito?
Como você se sentiria se estivesse dentro de uma sala de cinema apenas buscando se divertir com os amigos, ou talvez com a sua namorada ou o seu namorado, e de repente fosse surpreendido por causa de uma pessoa que levou consigo uma arma de fogo e iniciou guerra sem motivo algum naquele ambiente? Deixe aqui nos comentários o que você tem a dizer sobre tudo isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o like para me ajudar e ajudar o canal. E se inscreva se ainda não for inscrito. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.